E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Como um Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Mais um episódio novinho em folha para você aí acompanhar novas histórias, conteúdo, aprender, compartilhar com outras pessoas que precisam saber de algumas informações importantes. E é um prazer ter você novamente aqui conosco, viu? Desde já, quero te pedir para que você possa seguir as nossas redes sociais lá no Instagram como @comumpodcnj. Aqui também no YouTube, se inscreve no canal, assina o sininho, curte nosso vídeo também, é importante você curtir o nosso vídeo, viu? E compartilha com seus amigos, para que eles possam acessar esse conteúdo, que todas essas informações possam chegar até mais pessoas, ok? E hoje a gente tem aqui um convidado super especial, que é o Alan Davidson. Bem-vindo, Alan, como pode? É um prazer receber você aqui conosco. Muito obrigado, Emily. É uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês nesta tarde aqui na comunidade para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez em nossa história, para comentar também sobre esses fatos, né, muito importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento, e de como Deus, ao longo de todo o caminho, Ele nos guia, nos conduz, nos ampara e nos sustém, não é? Amém! Isso mesmo. Nossa, gente, vou dar uma leve introdução de quem é o Alan. O Alan tem 39 anos, ele é casado com a Kétila, que já esteve aqui conosco também, gravando um podcast. Vai ficar por aqui o link para você assistir o podcast que a gente gravou com a Kétila, tá bom? Ele é pai de Samuel e da Nicole, 12 crianças incríveis, muito amorosas, são carismáticas que só. Deve ser porque puxou os pais, porque os dois têm essa mesma característica. Obrigado. Alan, você é daqui de Porto Velho mesmo? De Rondônia? Muito bem. Eu sou natural do Ceará, de um município lá do interior do Ceará chamado Juazeiro do Norte. A maioria da minha família é de lá. Mas, embora tenha nascido lá, eu fui concebido aqui em Rondônia, porque o meu pai é natural daqui. O pai dele, o meu avô, é do Ceará. Ele veio para cá mais ou menos na década de 40, como soldado da borracha. Nossa! Se casou com uma descendente indígena daqui do Acre, né? E eles construíram a história dele aqui. E, na sequência, quando ele se aposentou, foi para o Ceará e foi onde os meus pais se conheceram. Ah, sim. E lá eles se apaixonaram, casaram-se lá e vieram para cá. Mas a minha mãe cearense, do pé roxo, como a gente chama, né? Cearense mesmo, da gema, ela disse, não, no momento eu quero que meus filhos todos nasçam no Ceará. E como eu fui o primogênito, ela, 3 meses antes de eu nascer, regressou ao Ceará. E lá eu nasci, no Hospital São Lucas, na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Caraca, mas você nasceu lá, mas a sua criação foi aqui em Rondônia. Sim, quando eu nasci, ficamos lá uns 2, 3 anos, depois viemos para cá. E ficamos aqui até 1994. E de 94 em diante, nós ficamos no Ceará até o meu retorno para Porto Velho em 2008. E aí, o que ganha? Culinária cearense ou rondoniense? Olha, tem muita coisa boa, viu? Cuidado! Olha, um cuscuz lá do Ceará e o tambaqui daqui. Olha, para não puxar a sardinha para ninguém, eu vou deixar empate, porque eu sou meio rondoniense e meio cearense. Gosta de açaí? Demais. Todos os sábados não pode faltar. Como é que fala o ditado aqui? Se bebeu água do Rio Madeira, já era, né? É isso aí. Que bacana. E como foi a sua criação, Alan? Bom, minha mãe, ela é católica, né? Toda a família, como no Ceará, um estado muito católico, o Nordeste brasileiro é muito católico, nós fomos educados e formados com uma linhagem católica, né? Com uma filosofia católica de vida, cristã católica. Mas, quando eu completei 5 anos, minha mãe foi alcançada pelo Evangelho e pela mensagem adventista.
Foi quando ela literalmente mudou, não é? Porque minha mãe era muito católica, devota, se vestia de franciscana e tudo mais, fazia Nossa. promessas. E quando ela conheceu o Evangelho e a mensagem do Advento, foi assim como uma abertura de um novo mundo para ela. E graças a Deus, a partir dos meus 5 anos, eu fui instruído, eu fui educado e orientado nas bases cristãs adventistas do sétimo dia. Que incrível. Então, a partir dos seus 5 anos. E o seu pai também, ou foi só sua mãe que. Bom, é uma história bem complexa, né? Porque a história família mesmo, ela foi bem conturbada. Porque embora meu pai tenha se convertido ao adventismo, ele, num dado momento, ele se distanciou de Deus e aí ele passou a viver uma vida fora dos planos que Deus tinha, né? E aí o lar se rompeu, né? A estrutura familiar se rompeu. Mais tarde, muitos anos depois, ele, graças a Deus, se arrependeu e hoje nós estamos todos juntos. Meus pais estão Olha casados, só. graças a Deus estão Incrível. juntos. Que incrível. Sim, A gente sabe que família é sempre um aspecto muito delicado, ela abala a gente totalmente, perfeito. principalmente na fase adolescente, Com né? toda certeza. Família, sabemos que é a célula máter da sociedade. E isso tem de estar na nossa mentalidade enquanto seres humanos. Quando nós esquecemos esse valor de família, a gente passa a perder muito, né, do nosso próprio entendimento enquanto seres humanos. Eu julgo a família algo de extrema relevância para a nossa formação humana, espiritual, não é? Filosófica, enfim. Família é o melhor que nós temos nessa terra. Verdade. E como você era ativamente na igreja, Alan? Você era bem participativo? Bom, eu sempre fui muito tímido, né? Embora minha mãe fosse bem rígida na educação e quisesse que nós fizéssemos tudo de acordo com o que manda o script, eu sempre fui muito tímido e meio que um tanto quanto teimoso, né? Como toda criança. Eu era bem teimoso. Eu me recordo que eu era bem teimoso, mas enfim, a gente vai aprendendo, né? As coisas vão fluindo, a gente vai amadurecendo e as coisas vão acontecendo de maneira que a gente entende o porquê de certas coisas. Quais eram os ministérios, digamos assim, que você era mais envolvido nessa época? Olha, eu gostava muito da Bíblia, né? Da leitura da Bíblia. Eu me recordo bem que aos 10 anos foi quando eu ministrei meu primeiro estudo bíblico. 10 Sério? anos de idade. 10 anos de idade? 10 anos de idade, eu dei meu primeiro estudo bíblico, claro que acompanhado por um bloquinho de estudos, né, do grande conflito, à época que nós morávamos lá no Ceará, ao lado de um pastor, o pastor Aurílio, e eu era muito amigo dos filhos dele. Incrível. E eles tinham muitos materiais evangelísticos. Eu ficava aficionado pelos materiais que falavam sobre profecia, Apocalipse. Eu lembro que ele tinha uma espécie de banner, né? Quadros mostrando as igrejas, os dragões, né? E eu ficava fantasiando na mente de criança tudo aquilo. Eu gosto disso, eu vou estudar isso. Então eu sempre gostei muito de profecia, me envolvi desde cedo em estudos bíblicos. Era mais ou menos esse o ministério que eu não tinha dom para cantar, né? Então eu deixava isso para minha irmã. É sempre assim, ou prega ou canta, ou prega ou canta, né? Mais ou menos essa ideia aí. Mas você foi para um lado diferente, porque você decidiu a atividade missionária, né? Que era dar o estudo bíblico. Sim. A gente entregava folhetos lá no Ceará. A mensagem, à época da década de 80 e 90, do Advento, ainda não havia se ramificado. Tínhamos muito preconceito, as pessoas nos ofendiam, mas mesmo assim a gente entregava os folhetos, né, de casa em casa, éramos xingados, né? Criancinha já tinha de entender e ver como o preconceito e a intolerância religiosa, eles estão muitas vezes na mentalidade sem que as pessoas percebam, né? Bem real ainda hoje em dia, né? Talvez naquela época fosse mais severo do que a gente tem hoje,
Mas é uma realidade triste. Ainda mais se era interiorzinho, né? Sim. Porque normalmente o interior ele tem essa presença bem forte do catolicismo, Sim, né? sim, sim. Entendo. E como foi? Como foi, assim, o crescimento? O que você começou a decidir? Quando você começou a crescer e tudo mais? A mentalidade começa a mudar? Muito bem. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai ganhando mais contato com outras pessoas, mais janelas de entendimento e compreensão vão se abrindo na nossa mente, né? Eu me envolvi desde cedo com algumas amizades e comecei a gostar de um esporte em específico, que era o futebol, né? Então todos os meus amigos estavam ali no futebol e comecei a gostar do futebol a partir dos 8, 10 anos e isso foi me levando para alguns caminhos, né? Alguns caminhos um tanto quanto, digamos, diferentes daqueles que eu havia conhecido, mas que foram me abrindo janelas de interesse para buscar conhecer mais aquele mundo, para ver mais aquela realidade, para me envolver mais com aquele esporte, né, que era o futebol. Como toda criança aqui no nosso país sempre sonha, eu não fui diferente desde cedo, né? Certamente muito influenciado ali. Pelé. Na época foi em que ano isso aí que você Isso começou a se aí foi em envolver? 1900, eu não sou tão velho assim, Pelé Desculpa. de 70, né? Eu Não foi lembro. de propósito. Não, fica tranquila, fica tranquila. Nós, na verdade, ali em 1994, né, foi quando eu comecei a me envolver bastante com futebol, com o título mundial do Brasil, e a gente comemorando o tetracampeonato mundial com Romário, Bebeto e grandes estrelas do Sim. nosso futebol, né? A famosa frase é tetra. É tetra, exatamente. Gritei Entendi. bastante, viu? Que incrível. E aí, durante esse período que você começou a se envolver com futebol, algo foi mudando. Mas Exato. e suas raízes? Como é que Olha, foi lidar com isso? a gente nunca esquece, né? O princípio ele sempre vai estar lá, por mais que nós busquemos outros caminhos e trilhemos uma jornada um tanto quanto diferente, o princípio ele sempre estará lá, né? Está na formação da nossa personalidade, na nossa filosofia de vida. Eu nunca, na verdade, esqueci as lições que meus pais, especificamente a minha mãe, ministrou ao longo da minha infância. Ela sempre foi muito preocupada com a nossa formação espiritual. Ela é educadora, né? Minha mãe é professora, então nunca faltou lição de escola sabatina, literatura adventista, material cristão, né? Para a gente ler, para a gente entrar em contato. Ela cobrava bastante. Bastante. Ela, como educadora, professora e também preocupada com a nossa formação espiritual, ela sempre foi muito exigente nisso. Eu não reclamo, pelo contrário, minha mãe ela foi uma bênção na minha vida nesse sentido. Uma bênção de fato. E aqui eu deixo um recado para as mães. Mães, vocês têm um grande poder sobre o futuro dos seus filhos. Se vocês souberem bem se utilizar desse poder, muitas bênçãos às suas gerações virão a partir do papel que vocês desempenham. Então, creiam e trabalhem bastante, porque embora em alguns momentos a gente perca a esperança, né, de que as coisas vão dar certo, no final, com a condução divina, todas as coisas elas se encaminham. Incrível. E como foi? Você começou a treinar com quantos anos, mais ou menos? Olha, desde o meu momento inicial, que eu comecei a me envolver com futebol, foi ali pelos 10, 11, 12 anos, foi quando, de fato, eu entrei de cabeça. Eu determinei para mim que eu queria ser um jogador de futebol. Eu disse, é aqui que eu vou me colocar. Então, eu era aquele tipo de pessoa, eu sou aquele tipo de pessoa muito focada no objetivo que eu tenho, né? Então, eu permaneço na minha linha de entendimento, de raciocínio, para buscar os meus objetivos. Tanto é que minha esposa sempre reclama comigo que eu, de vez em quando, sou muito cabeça dura, não é? Então, quando eu escolhi ser jogador de futebol, foi muito cedo, eu me dediquei completamente. Tanto é que eu passei a ter uma despreocupação com os meus estudos. Eu sempre gostei muito de estudar, mas eu tive de sacrificar um pouco ali os meus estudos em nome do alcance do meu sonho.
que era ser um jogador de futebol. Você foi apoiado em casa ou não? Pela minha mãe, relativamente. Ela nunca foi de me proibir e de cerrar os meus sonhos. Assim, ela via a minha sinceridade, mas ela nunca foi de dizer não, de proibir, enfim, de não me apoiar explicitamente, né? Ela não dava aquela palavra de apoio, mas ela isso aí mesmo. bater palma, acompanhar os treinos e os meus sucessos e tal. Mas ela, enquanto mãe, tendo a sua orientação ali, né, tendo o seu conhecimento, ela sempre deixou que as coisas se encaminhassem. Vai que, enfim, escolhe o teu caminho e Deus vai te ajudar em todo esse processo aí a tu te encontrar. Era mais ou menos essa a filosofia que ela mantinha, né? Agora, meu pai não. Meu pai, ele era mais apoiador. Até porque ele também foi jogador de futebol, né? Na juventude dele, até os 22, 23 anos, ele foi jogador de futebol profissional. Então, eu e ele nos entendíamos mais nesse aspecto, né? Ele me apoiava, comprava materiais, pagava a escolinha e sempre estava ali acompanhando, quando ele podia, o meu processo de desenvolvimento dentro do futebol, não é? E quando foi que as coisas realmente começaram ali, quando chegou um time grande? Olha, aconteceu que por volta dos meus 12, 13 anos, eu fui escolhido como o melhor jogador dentro do meu município. Ali tinha uma competição estudantil, e nessas competições de vários esportes é como se fosse uma micro-olimpíada, né? Vários esportes. E dentro do futsal, eu fui campeão em 1998, campeão de futsal, e escolhido o melhor jogador do torneio. E fui elogiado pelos cronistas esportivos que apoiavam e acompanhavam o esporte lá no meu município. E eles sempre falavam de mim, né, nos programas de rádio naquela época, né? Famosinho. Olha, eu já comecei a ter esse desenvolvimento aí nessa parte. Então, eu comecei a me envolver em outras competições e fui ganhando notoriedade na região, né? Até que nos meus 14 para 15 anos, eu via que ali não era o ambiente propício para eu alcançar os objetivos que eu tinha em mente, né? Eu já estava chegando numa condição determinante para a carreira de jogador, ali para os 14, 15 anos, e eu não tinha estrutura e nem suporte financeiro que me conduzisse para clubes dos grandes centros. Porque quem começa a carreira quer saber de jogar nos grandes times. Exatamente. Né? Você tem que buscar espaços que propiciem o teu crescimento. Não é isso? Você pode verificar até mesmo na área profissional. Em qualquer ramo, você tem que estar onde seja propício ali o teu crescimento, favorável ao teu crescimento. Então, eu percebi que lá na região, esse cerco já havia se fechado para mim, o espaço já havia se fechado. Então, se eu quisesse alçar voos maiores, mais altos, eu tinha de sair de lá, não é? Interior do Ceará. Então, eu e um amigo meu, surpreendentemente, escolhemos fugir de casa. A gente combinou. Sério? Sério. Seríssimo. Juntamos dinheiro. Minha mãe, à época, tinha recebido algum dinheiro do meu pai e ela abriu uma conta para mim, né? Uma conta bancária, e deixou nessa conta bancária algum dinheiro. Nossa. E eu aprontei. Nossa. Peguei o cartão magnético à época, comprei as passagens. E esse meu amigo, o pai dele, ele era amigo de um motorista da empresa que fazia o percurso de Juazeiro do Norte a Fortaleza. Conhecia muito bem. E aí, esse meu amigo falou com o motorista, o pai dele também falou, e eles disseram que levariam a gente. A gente pagou para eles. Mas no caso, o pai do seu amigo sabia que ele estava indo. Sabia. Mas a sua mãe, não. Não. Nem seu pai. Também não. Senhor.
E aí nós tomamos a decisão. Você vê como a obcecação, né? A obstinação em busca de um sonho pode 14 anos, né? 14 anos eu tinha. Gente, cadê o juízo? Não tinha. Estava nos pés. Então eu tomei a decisão e aos 14 anos fugi de minha casa, peguei minhas trouxinhas ali, arrumei e fomos para Fortaleza. Incrível como você conseguiu fazer isso de forma tão sutil que a tua mãe não percebeu. Olha, quem percebeu foi a minha irmã caçula, né? Ela me viu saindo de casa e me perguntou, até mandar um beijão que certamente ela vai ver esse podcast, e mandar para ela esse beijo. E ela disse assim, perguntou, né, pro meu amigo o que é que estava acontecendo, que ele estava raptando a mim, né? Colocou a culpa nesse meu amigo. Você está raptando meu irmão, você não vai levar ele embora não. Mas aí eu expliquei para ela, ela disse tudo bem. Se é para buscar o seu sonho, vai lá. E ela foi muito, apesar da idade muito tenra, né, muito novinha, tinha uns 8 anos, 10 anos por aí, 2 anos mais velha que eu. Ela disse assim, tudo bem. Vai lá e que nós vamos estar te apoiando daqui. Te acobertou ela, hein? Sim, me acobertou e aí deu tudo certo. Nós chegamos a Fortaleza. Coitada da sua mãe. Mas deu tudo certo nesse sentido, porque no outro dia, quando a gente entrou em contato, ela reclamou. Chorou, perguntou por que eu havia feito isso e tal. E eu expliquei para ela. E ela compreendeu a época, né? Eu disse, mãe, eu vou em busca do meu sonho, eu vou alcançar os meus objetivos e eu vou lhe dar uma vida melhor, né? Porque essa era a minha intenção, né? Todos nós, enquanto filhos, sonhamos em dar uma vida melhor para os nossos pais, né? E eu tinha também esse sonho e eu havia prometido para ela que ia comprar uma casa para ela, né? Quando tudo desse certo. E seguimos, chegamos a Fortaleza, e nos estabilizamos ali na casa de um familiar desse meu amigo. Eles nos receberam muito bem, nos acolheram. E aí nós começamos a literalmente buscar formas de sermos testados nos clubes. A famosa peneira, né? Para sermos selecionados e entrarmos nos clubes de lá. Os 2 maiores, Ceará e Fortaleza. O Fortaleza hoje joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas nós fomos meio que tolhidos ali pelos treinadores à época, né? Fizemos os testes, mas eles não deram muita moral para nós dois. E aí a gente, como a gente diz no jargão do futebol, né? Não deram muita moral. E eu fui para o futsal, voltei para o futsal e fui jogar no Sumov. Fiz o teste no Sumov, que é um time que na década de 90, lá em Fortaleza, era muito conhecido, né? Na região do Nordeste. E foi onde eu fiquei sendo conhecido, lá em Fortaleza. E com mais ou menos uns 30 dias que eu entrei para a equipe, um grupo de empresários de São Paulo encomendou, junto ao treinador do Sumov, que ele organizasse uma peneira com vários jogadores dentro de Fortaleza, que ele queria selecionar alguns talentos para levar para São Paulo. Isso, assim, entre o meu ingresso no time e a peneira, deu em torno de uns 20 a 30 dias. Hein? Parece que eu cheguei no momento certo, né? E ali, em tudo isso, eu vi a mão de Deus conduzindo em busca da realização do meu sonho. E lá fizemos a peneira. De mais de 400, 500 garotos que participaram dessa peneira, foram selecionados 6, dentre os quais eu estava. E aí foi quando a coisa começou a virar realidade. Aí foi quando eu vi que o sonho começava a ganhar corpo, a ficar palpável. E aí a nossa mente, né, começa a ficar em ebulição, porque a gente começa a cogitar, gerar expectativas, agora as coisas vão mudar. E realmente mudaram. Então, até esse momento foi que eu saí de Juazeiro e fui para Fortaleza. Foi um momento assim, foram 5 meses entre sair da minha cidade natal e ser selecionado para jogar lá em São Paulo. E aí? E aí nós fomos selecionados
os empresários, eles geriam a parte do futebol de um clube da capital, um clube chamado Juventus, Clube Atlético Juventus, lá da Moca. E nós chegamos a São Paulo, nos estabilizamos, e lá morávamos na sede do clube. Teu amigo também passou? Infelizmente não. Nessa peneira ele não foi selecionado. Foi e ele ficou. Ele ficou no Ceará, né? Mas ele conseguiu 3 anos depois ir. Né? 3 anos depois ele conseguiu ir. E aí, seguindo a história, quando lá chegamos, nos estabilizamos dentro da sede, começamos a conhecer o clube, e aí foram nos apresentados ali toda a estrutura do clube, que era muito boa, alimentação da melhor possível, né? Tínhamos tratamento médico, todo o acompanhamento necessário para que a gente pudesse se desenvolver fisicamente e, assim, estarmos aptos para nos preparar para a carreira de jogador de futebol profissional. Foi um crescimento e uma experiência muito enriquecedora, né? Porque aprendi muitas coisas, porque me foram abertas inúmeras oportunidades, né? Conheci novas pessoas, ganhei muito conhecimento cultural, né? Pude ver coisas que até então não tinha visto, não conhecia e nem imaginava, né? Foi uma época de muito enriquecimento para mim, né? E aí, nessa época, você ficou jogando pelo Juventus? Ou... Sim. Nós jogamos lá de 2000, que foi quando nós chegamos, 2001, 2002, 2003. Eu saí em meados de 2004. Fiquei 4 anos, e um pouco, quase 5 anos lá. Né? Nesse clube. Que inclusive joguei com alguns jogadores que hoje estão não somente no fim de suas carreiras, né? Mas que passaram por grandes clubes do futebol brasileiro. Lá eu conheci o Hernandes, que jogou no São Paulo, que participou da Copa do Mundo de 2014. Né? Tô chocada. Conheci outros jogadores que também fizeram parte de grandes clubes aqui no futebol brasileiro. Né? Pessoas assim especiais, que a gente se conheceu, Deus nos deu a oportunidade de conhecê-las, né, de contribuir ali de uma forma ou outra para o crescimento dessas pessoas, né, de colaborar. E deu tudo certo nesse aspecto. O primordial que eu sempre guardo que foi a experiência enriquecedora que eu tive, um amadurecimento. Né, porque mesmo esportivo e pessoal também, cultural, né? Pessoal, humano. Porque mesmo nessas experiências que nós passamos, fora dos projetos e planos divinos, a gente vê a mão de Deus nos conduzindo, né, nos orientando e fazendo com que esses momentos se tornem lições para as nossas vidas. Né? E quando você encerrou o período no Juventus, acabou a profissão? Como é que foi? Não. Eu saí de lá por uma opção pessoal, porque, como você havia falado no princípio, como foi para lidar com ao longo da jornada com a minha essência, os meus princípios, né? Aquilo que havia sido ensinado. Eu comecei a ganhar maturidade. E ao ganhar maturidade, eu nunca deixei de ter contato com a Bíblia. Né? Minha mãe, em todas as ocasiões que eu viajava, ela me dava de presente um livro do Espírito de Profecia e uma Bíblia, né? Para que eu pudesse, ali nos momentos em que eu tivesse a oportunidade, ler a palavra de Deus. E tudo aquilo, de algum modo, vinha como lição para mim e como conselho e orientação, né? De maneira que eu retinha e guardava aqueles versos da palavra de Deus como falando a mim. E eu tinha mais ou menos uns 18 anos, quando eu saí do Juventus, quase 18 anos, eu cheguei lá com 14, 15, 16, 17, isso mesmo. E a palavra de Deus havia me falado de uma forma bem contundente quanto ao meu futuro. Eu já pensava assim, poxa, onde eu quero estar daqui a algum tempo? Que futuro que eu desejo, que eu sonho para mim além disso, né, do futebol? Porque uma coisa é o sonho quando a gente enxerga ele de fora. Mas quando você entra no universo de realização dos teus sonhos, dos seus objetivos pessoais, você começa a perceber
que o brilho já não é tão grande quanto você imaginava. Sempre tem aquele lado escuro, Exato. né? Sempre tem aquela parcela não muito nobre. Uhum. E aquele custo que você tem algumas consequências negativas de suportá-lo, né? O mundo de futebol, ele me abriu muitas portas, muitos conhecimentos, conheci muitas pessoas especiais, muitos seres humanos excepcionais, mas tive a oportunidade de conhecer um mundo um tanto quanto sombrio, né? Conheci, assim, como todo jovem conhece, o mundo das baladas, né? A promiscuidade. Então, essas questões, elas acabam por ter um impacto negativo, principalmente quando você tem o seu princípio conservado dentro de si. Apesar de você estar buscando por uma coisa, né? Seus princípios ainda estavam lá. Sim. Eu sempre ouvia ecoando dentro de mim a voz que dizia: filho, aqui não é o teu lugar, né? Quando eu participava de situações como essas. E é talvez uma experiência que muitos que estão nos assistindo possam estar vivendo, né? De estarem buscando os seus sonhos, os seus objetivos e estarem percebendo que o projeto que Deus tem para eles é muito melhor e muito excelente, além daquilo que eles têm conquistado. Uhum. Porque para todo sonho que você tem neste mundo, há um custo e há um preço a se pagar. E esse preço, esse custo, muitas vezes deixa algumas marcas, não é? Algumas cicatrizes que você vai ter de carregar para o resto da sua vida. Coisas que você não se vangloria de dizer que as viveu, né? Mas que foram usadas por Deus para o teu amadurecimento, para a tua evolução enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, né? Uhum. E eu digo a vocês, a partir da minha experiência, que sempre valerá muito mais a pena você confiar nos planos e projetos de Deus para a tua vida. Embora os teus sonhos possam te proporcionar grandes coisas, grandes experiências, nada irá superar o que Deus tem para você, né? Nada vai superar o projeto e o sonho de Deus. É como aquela canção que a gente sempre canta, né? Que por maiores que sejam os nossos sonhos, os sonhos de Deus, eles são maiores, né? Eles são superiores. Incrível. E durante esse tempo que você passou no Juventus, foi o último time que você passou? Não. Ou você ainda insistiu em ingressar? Não. Basicamente foi essas questões dos princípios que fizeram você sair de Juventus, então? Sim. Eu tomei a minha decisão muito voltado para essa parte. Meio que um grande conflito sempre se teve. Eu sempre senti esse conflito entre aquilo que eu sonhava em ser, o meu objetivo pessoal de vida, e aquilo que Deus tinha para mim. E o fato de você ser diferente também incomoda, né? Incomodava demais. Eu tinha grandes lutas e questões, né? Uma forte inclinação a momentos depressivos em função dessa luta, que a gente fica deprimido, né? Por não estar vivendo o ideal de Deus para a nossa vida. O fato é que eu tomei essa decisão no Juventus, de deixar a carreira pela primeira vez. Mas, como na minha formação eu acabei por deixar de lado a formação acadêmica, eu acabei perdendo alguns anos de meus estudos e ficando para trás. E eu pensava assim, poxa... De 2014 até os... Não, de Dos 2004. seus 14 anos até 2018, você não estudou mais? Eu estudei 1 ano desses 4. Então foi uma perda significativa. Bastante, né? Porque eu não concluí o ensino médio regularmente. Depois que eu tive a oportunidade de concluí-lo na modalidade EJA, né? Supletivo. E quando eu saí de lá, eu me vi assim um tanto quanto desguarnecido, né? Tinha perdido a minha formação acadêmica, e agora, o que é que eu vou fazer? E o futebol me proporcionava uma remuneração muito boa, né? Você vê, à época o salário mínimo custava R$200, alguma coisa assim, 150, um pouco mais. Eu ganhava 3, 4 salários mínimos, né? Com 18 anos de idade. Que profissão te proporciona isso?
hoje em dia. Né? E na sua cabeça tão jovem, o que é que você fazia com esse dinheiro, amigo? Olha, coisas que a gente tem que deixar para trás. Mas tinha a questão da adolescência também, né? A gente brincava bastante, saía, se divertia, não pensava muito, era um inconsequente, na verdade. Entendi. Então, gastava comigo mesmo, né? Era o meu prazer, era a minha satisfação própria, né? Sempre separei um dinheirinho para mandar para minha mãe, né? Lá no Ceará, sempre contribuí nessa perspectiva com o cuidado da minha casa, da minha família, mas a realidade é que a gente sempre, na utilização dos recursos, sempre se voltava para a satisfação própria, né? Uhum. Entendi. E isso era o que me mantinha, de certo modo, ligado ao mundo de futebol, porque eu tinha uma remuneração que me garantia um status e uma qualidade de vida bem superior aos meus amigos, né? E ali eu estava sempre envolvido em outras questões, sempre estava voltado e focado nos meus objetivos enquanto atleta, sempre buscando me qualificar e me aperfeiçoar, então estava me mantendo assim dentro daquele propósito, longe de muitas outras questões, né? Mas eu sempre vivia, né, nesse conflito. Vivo o projeto de Deus, vivo o meu projeto. Vivo o projeto de Deus. E aí, diante disso, você escolheu continuar. Continuei. Porque pesou, ainda mais que você era muito novo, né? Pesou essa questão financeira. Pesou. Então voltei para o futebol. E aí foi quando eu mergulhei de cabeça. Eu disse, não, agora eu vou para me tornar aquilo que eu desejo ser, que é um jogador conhecido nacionalmente. Entendi. Foi quando nós fomos vice-campeões cearenses. Inclusive tem um material aqui que a gente recebeu. Isso. De você uniformizado. Exato. Aqui. Jogando pelo Icasa. Isso aí. Nós fomos vice-campeões cearenses em 2004. E aí foi uma época muito bacana, porque abriram-se muitas portas, né? Qual era o nome do time que você jogava lá? Icasa. Lá da minha cidade mesmo, de Juazeiro do Norte. Mandar um abraço aí, um beijo para os meus amigos aí da terra do Padre Cícero. Basicamente foram por quantos times que você passou, Alan, assim, nessas... Eu passei por um bocado de times, ó. Qual foram os que mais influenciaram, assim, na sua carreira? Olha, foi o Juventus, depois eu fui para o Icasa, antes do Icasa eu havia jogado no Vitória da Bahia, inclusive está hoje na primeira divisão. Eu joguei sub-20 lá. Depois eu fui para um time do Piauí chamado River. Na sequência fui para o Fortaleza. Fortaleza. De Fortaleza. tudo que você falou aí, Fortaleza é o que o de maior expressão aqui no Brasil. Foi o que eu joguei, né? E lá no Fortaleza nós fomos campeões cearenses no ano 2007, se não me falha a memória. E na sequência eu fui para o exterior. Me abriu uma oportunidade para ir jogar na segunda divisão do futebol romeno. Por essa eu não esperava. Pois é. E foi quando eu fui para o exterior. E lá no exterior foi que a coisa começou a ganhar corpo, né? Porque jogando o campeonato eu comecei a ser observado por alguns grandes clubes da própria Romênia. E passados 6 meses que eu lá estava, chegou o grande contrato da minha vida, que foi o contrato que eu haveria de firmar com o Steaua Bucareste, na Estrela Bucareste, traduzido para o português. Era o maior time da Romênia na época, e ele disputava a Champions League, né, a Liga dos Campeões da Europa. Essa aí que o Real Madrid foi campeão agora há pouco, né? Ele fala assim, né, para poder situar os leigos como eu. Pois é. E este clube me chegou com uma oportunidade, um contrato muito bom. Eu ia ganhar aproximadamente transpondo hoje para o nosso pro real, né, atual, talvez uns 25 a 30 mil reais de salário, fora benefícios, né? Que eu ia ter carro, apartamento, tudo por conta do clube.
e com a possibilidade de maiores ganhos conforme o desempenho fosse aumentando. Esse foi o maior contrato que me chegou. Foi quando eu entrei, de fato, no grande conflito da minha vida, né? Foi quando antes de eu sair, só para situar os amigos que estão nos assistindo, antes de eu ir para a Romênia, a minha mãe me deu um exemplar do Grande Conflito. Ela sempre me dava literaturas do Espírito de Profecia, mas eu nunca conseguia lê-las completamente. E quando ela me deu o Grande Conflito, o exemplar, ela me dedicou, né, fez a dedicatória, eu li a dedicatória e comecei a ler já no avião. Lá na Romênia, como eu não falava a língua, eu tinha muito tempo dentro do hotel para ficar descansando, e aí eu aproveitava para ler alguma coisa, né, para estar me aperfeiçoando. Eu fui ler o Espírito de Profecia, o livro Grande Conflito. E foi no Grande Conflito que realmente o Grande Conflito se instalou na minha vida. E eu senti Deus me convocando a uma decisão definitiva, né? Já havia sido a terceira ocasião que eu já tinha pensado em parar, mas não parava por conta do status e da condição financeira que o futebol me garantia, não é? E isso me prendia, de certo modo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer depois? Não é? E eu sentia o chamado de Deus. Eu sentia Deus me chamando a uma decisão, né? Me empurrando para que eu me lançasse naquele mar de fé, né? Naquela rota que eu precisava para amadurecer. Quando eu li o Grande Conflito, concluí em 2 meses a leitura, eu senti essa pressão, entre aspas, do Espírito Santo, me levando a uma decisão. E foi exatamente no momento que chegou o maior contrato da minha vida. Era o contrato que iria certamente me garantir uma condição financeira. Era basicamente isso que você estava querendo. Muito boa. A abertura de portas para um mercado e um universo completamente diferente do universo que eu até então havia vivido, profissionalmente falando. Era uma oportunidade que me colocava exatamente, se a gente fosse colocar em certos termos, no palco. Entendi. No palco dos melhores. Sim. E dali seria só para frente, né? E dali seria só para frente, porque o meu empresário, ele depositava muita confiança no meu rendimento, no meu desempenho. E ele, muitas vezes, ele chegava para mim e dizia assim, olha, você vai alcançar um grande status enquanto jogador, né? Ele sempre me colocava para cima, você vai chegar a uma condição muito elevada, né? Todas as pessoas que me conheceram, elas no futebol, elas sempre diziam para mim que eu tinha uma vocação, um dom especial. Viam muito potencial. Viam muito potencial. Gente, né? Que isso, hein? E foi exatamente nesse momento que eu disse, agora chegou a hora de decidir. Então, eu fiquei literalmente como eu estou aqui agora. Assim, sem palavras, sem saber o que fazer. De fato, eu paro assim para pensar e tudo me vem à mente, sabe? A experiência, o momento, aquela atmosfera de escolha determinante, que a partir dali tudo iria mudar. Você mencionou que você sofria com depressão durante esse período que você jogava, sim, né? Sim. Então, diante dessa decisão que você teve que tomar, como é que ficou o seu coração? Tremendamente angustiado e relutante, né? Porque o grande conflito ele se instala e nós podemos perceber isso a cada dia, a cada momento que a gente tem uma escolha difícil a fazer enquanto filhos de Deus, né? Em toda ocasião que você é chamado a fazer uma escolha determinante, escolher é estressante. Imagino. Não é?
Imagina, não, eu também vivo isso, na verdade. A gente vive isso o tempo todo, né? Todos nós. Seja dentro dos aspectos cristãos ou não, a nossa vida ela é feita de escolhas e escolher coisas que vão dar frutos bons futuramente ou não, né? Sim. Entendo. Eu fiquei muito depressivo e deprimido nesses momentos, né? E chorava bastante, não sabia que decisão tomar, o coração dizia uma coisa, mas a razão outra, né? Quanto tempo você demorou para tomar essa decisão, mais ou menos? Olha, foram uns dias, tá? Semanas, talvez. Eu sentia o Espírito Santo me chamando e eu via, porque assim, o futebol, ele te dá, como eu falei, uma ampliação e uma conexão muito grande. Né? Profissionalmente, humanamente, ele te abre muitas oportunidades. É um mundo muito novo, tudo novo para você. Eu conheci coisas espetaculares, coisas que eu nunca havia imaginado que iria conhecer. Né? Em termos de condição de vida, eu conheci contextos de vida muito bons de viver. E isso ali tudo baseado naquilo que a gente chama, naquilo que a gente conhece, né, de ouvir o metal. Né? É um mundo que nos chama a atenção porque ele é muito encantado. Né? O que o dinheiro pode pagar, a gente não tem noção. Estou falando aqui para alguém que pode estar correndo atrás do dinheiro. De fato, o dinheiro pode te proporcionar muita coisa que você jamais sonhou. E a humanidade, cada dia que passa, ela sempre está mais focada nisso, né? Sim, a gente almeja uma qualidade de vida melhor. Exato, né? Exato. E você não pode fugir dessa realidade. Porque a gente vive num mundo materialista. Todos estão correndo atrás do vil metal. Aquela frase, dinheiro não traz felicidade. Tem certeza? Eu nas Maldivas viajando. Mas aí não traz felicidade, mas ajuda bastante. Com certeza. Só que ele não dá aquilo que nós mais necessitamos. Engraçado que o tempo todo, eu cheguei e tal, eu tava crescendo. Mas toda hora que você fala disso, a sensação que você passa pra mim é como se durante todo aquele tempo que você tava lá tinha um buraco. Sim. Parecia que a tua felicidade não era plena. Não. Entendeu? E até mesmo depois de tanto tempo você contando isso, é a mesma sensação que eu tenho aqui de você falando pra mim. Sim, exatamente. É como se eu tava ali olhando assim, superficialmente, incrível. Gente, que oportunidade. Mas parece que por dentro vazio. Havia uma lacuna que não era preenchida nem mesmo pelo meu sonho, que eu imaginava. Isso é uma coisa muito comum, porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas que escolhem profissões baseadas na questão financeira e tudo mais, e de repente é uma pessoa vazia. Escolheu cursar ou trabalhar uma área que às vezes não se identifica, e mesmo ali, às vezes ganhando rios de dinheiro, vazio. Isso. E eu sempre fui de buscar aquilo que me preenchia, né? Que me dava propósito, de alguma forma. O futebol me dava muita alegria, muita realização pessoal, me satisfazia muito enquanto atleta, né? Você alcançar objetivos, você superar limites, você vencer barreiras. Isso é muito gratificante. Isso dá uma noção assim de que eu posso, né? Eu consigo. Te dá aquela noção no imaginário de que não existem limites quando você se propõe a realizar e a fazer algo. Entendi. Né? Só que não me preenchia quando eu saía daquele cenário do palco. Quando o holofote... tá jogando ali, gol... Vitórias e mais vitórias, prêmios e mais prêmios, glórias e famas e mais fama. Mas quando saía do holofote, quando ia para os bastidores, aí você coçava a cabeça e... O que eu tô fazendo? Sim, você meditava e refletia naqueles conselhos lá da infância, né? Entendi. Que te davam suporte e orientação. E
Qual foi a decisão que você tomou em relação ao time de Romênia? Olha, eu tomei a maior e a mais difícil decisão da minha vida, que foi deixar a carreira no dia 4 de dezembro de 2007. Nossa. Isso, eu lembro até hoje a data da minha escolha. Foi quando eu fiz uma prova com Deus. O campeonato romeno, no fim do ano, ele para. Porque lá o inverno é extremamente rigoroso. A neve chega a mais ou menos 1,5 metro, assim. E aí os campos ficam impossibilitados de você usar. Entendi. Porque é muita neve, é Entendi. muito frio. E isso expõe os atletas até mesmo a situações de perigo da própria saúde, da própria vida, né? Sim. Então, eles param o campeonato e ao pararem o campeonato, você tem esse espaço aí de 1 mês até janeiro, meados de janeiro, até o regresso do campeonato romeno. Quando estava próximo de parar e eu recebi a proposta, o contrato, meu empresário me disse os termos do contrato e quando é que eu teria de me transferir para o Steaua. E ele me disse tudo, eu combinei, tudo bacaninha, deixei o contrato lá na mesa do meu quarto, separado já para assinar e seguir a minha vida. Eu tinha algum tempo para assinar, tinha mais ou menos uns 20 dias e tinha encerrado a leitura do Grande Conflito. Foi quando eu fiz uma prova com Deus. Eu disse assim, Senhor, se o Senhor deseja de fato que eu abandone a carreira, o meu empresário irá me ligar e ele irá me perguntar, eu fui bem específico com Deus, se eu quero ir para o Brasil. Se ele me perguntar isso, se eu quero ir para o Brasil, e ele ainda me disser que vai me deixar no aeroporto para eu passar as férias no Brasil, eu sei que o Senhor deseja que eu deixe a carreira como jogador de futebol. Eu fiz essa prova específica. Quando eu parei de orar, era mais ou menos umas 16 horas. O meu empresário, ele me liga às 17h30, 18 horas. Ele estava no interior da Romênia, ele tinha ido visitar um outro jogador dele, numa cidade do interior, e estava voltando para a capital. Estava um dia extremamente chuvoso lá na Romênia nesse tempo. E ele ligou para mim e eu olhei a mensagem, a ligação, e resolvi atender. Quando eu atendo o telefone, ele diz, oi Alan, tudo bem? Como é que tá? Eu estou aqui na cidade de Brasov, estou voltando para a capital. E aí, você vai querer ir para o Brasil? Na hora que ele falou isso, eu simplesmente fiquei extasiado, em choque. Esqueceu a fala. Gente, E aí, que isso? quando ele disse na sequência, olha, eu estou voltando, estou chegando aí às 20 horas. Arruma tuas coisas que eu vou te deixar no aeroporto. E aí, naquele momento, eu só disse, ok, tudo bem. Nossa. Bine, né? Em romeno é bem, tudo bem, tudo bem. E desliguei o telefone. Voltei para o banheiro e disse, não, o senhor não pode ter pedido isso. O senhor não pode ter pedido isso, meu Deus. É meu sonho, é tudo que eu queria, tudo que eu mais sonhei na minha vida. O senhor não pode ter pedido isso. É impossível do senhor ter pedido isso. Eu entendi errado. Igualzinho aquele meme, assim, eu deixando Deus escolher, eu fazendo um pedido para Deus, Deus respondendo não, eu aquele meme. Ai, gente. E foi uma situação muito caótica que eu comecei a chorar e eu disse, não, eu entendi errado, Senhor, não é isso, não é isso. E aí me veio aquele texto à mente, né, que diz assim, é melhor que não votes do que votes e não pagues. E aí sempre esses textos vinham à minha mente, né, como que sendo soados pelo Espírito Santo. E eu pensava, poxa, Deus querido e amado, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu só sei ler, escrever e jogar bola, meu pai. Eu nunca fiz nada demais, nada. Só que aí eu já tinha feito
a prova. E aí agora eu tinha que tomar a decisão, né? A grande dificuldade foi tomar a decisão e dar o passo. Normalmente a gente sempre faz isso, né? A gente vai adiando as nossas escolhas. Escolhas difíceis são estressantes, nos colocam em momentos de muita pressão e a gente tenta adiar, porque a gente quer o conforto, né? A gente quer o mínimo de esforço possível. E depois dessa fase, você voltou para o Brasil? Voltei. Acabou o futebol na sua vida? Ainda não. Tu acredita que eu voltei? Tu foi teimoso. Teimoso demais. Eu sou uma espécie de Paulo aí, entendeu? Que fica lutando contra o que Deus manda. Eu voltei novamente, eu regressei a jogar futebol aqui, mas aí foi onde o Espírito Santo me colocou de fato contra a parede, e onde eu senti o Espírito Santo falar: filho, não dá para ficar nesse vai e vem. Você precisa de fato aprender a ser estável, a depender de mim. E eu escolhi de fato encerrar em outubro de 2008 a carreira como jogador de futebol e dar um fim, não é, definitivo à profissão. Nisso, minha mãe, lá no Ceará, vendo o meu conflito, ela disse: filho, eu sei que você vai ser tentado a voltar, porque de fato você ganha muito bem enquanto jogador. Faz o seguinte, quebra o teu chip, teu telefone e volta para Rondônia e começa uma nova vida lá. E isso foi como que... Sua mãe estava no Ceará. No Ceará, quando eu voltei. E ela te mandou para vir para Rondônia. Para Rondônia. Eu disse, ó, não é nenhum nem outro. Vai para longe, vai para o mato. Vai para lá. É lá que você vai ter o espaço propício para você crescer e construir uma nova vida. E Rondônia não era tão desenvolvida nessa época assim. Foi 2008, né? Mais coisadinha ainda. Nós temos família aqui. Eu vim para casa dos meus tios, vim completamente com a cara e com a coragem, né? Mas vim na certeza de que eu não estava só. Tua mãe te mandou para longe para tu fugir da tentação mesmo. Sim. Foge da aparência do mal. É isso que eu falei, vai pro mato, se esconde e... Exato. Entendi. E aí, aqui em Rondônia, você começou a trilhar seu caminho diferente. Perfeito. Aqui em Rondônia foi uma nova vida completamente. Como é que você começou essa jornada? O que você acabou escolhendo fazer diferente do que você já estava habituado? Quando eu estava para encerrar a carreira, eu voltei aos estudos. Concluí o segundo grau, né? Na minha época chamava segundo grau, hoje ensino médio, e fui me dedicar aos estudos, né? Como eu sou filho de professora, minha mãe sempre teve esse cuidado de incutir na nossa mentalidade a importância da educação. E aí eu segui na formação acadêmica, fiz o vestibular, à época tínhamos vestibular, não tinha nem, passei para o curso de Direito, comecei a estudar no curso de Direito e apareceu a oportunidade de estudar para concurso, onde eu conheci esse novo mundo, né? O mundo dos concursos. E aí comecei a ter o contato com o mundo dos concursos e virei um concurseiro. Eu lembro que essa época, 2008, eu fiz uns 6 concursos. Mas tinha uma área específica que você já fazia? Vou fazer esse aqui, vou fazer esse aqui? Eu ia até de serviços gerais, se fosse necessário. Entendi. Né? Estava ali pronto para ir para onde me desse condições de eu construir uma nova vida, né? E prossegui nos estudos do direito, e no ano de 2009 me abriu uma oportunidade no concurso de um órgão daqui de Rondônia, do estado, foi onde eu passei. E aí as coisas mudaram, eu vi a mão de Deus acontecer, porque antes da aprovação desse concurso foram muitas reprovações, né? Fiz uns 7, 8 concursos, muitas reprovações, me aproximava ali da chamada, né? Mas foram muitas reprovações.
até que obtive essa aprovação no concurso desse órgão daqui de Rondônia e estou nele até hoje, né? E conheci a Kétila na igreja e Deus foi conduzindo todas as coisas até o momento em que hoje eu percebo que, assim como Samuel disse, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem nos mantido, nos sustentado, nos guiado até aqui. Eu percebo em todo esse processo, Emily, e amigos que nos assistem, que por mais dificultoso, por mais trabalhoso, sofrível que seja o processo, porque é sofrível, é difícil, nós temos de, antes de chegarmos a viver o ideal de Deus para as nossas vidas, a gente passa por muitos percalços, mas vale a pena. E o que eu gostaria de deixar como mensagem para os nossos amigos, né, que estão nos acompanhando nesse podcast, é que vale a pena confiar. Vale a pena você se lançar nessa rota que se chama o caminho da fé. Uhum. Nós podemos imaginar que vamos perder muitas coisas, mas o que Deus tem preparado excede aquilo que nós poderíamos alcançar. E nós podemos não ter tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer, mas o que teremos vai ser tão pleno, significativo e cheio de propósito para as nossas vidas, que a gente vai dizer assim, não, eu não quero trocar aquilo que Deus me deu por aquilo que o mundo poderia me oferecer. E existe algum arrependimento da decisão que você tomou em 2008? O único arrependimento que eu tenho é de não ter me lançado nos braços dele antes. Esse é o único arrependimento. E você sente que Deus honrou a sua decisão quando você tomou? Você tem uma qualidade de vida hoje que talvez você nem imaginou que teria? Olha, tudo o que Deus tem feito por mim, pessoalmente, por minha família, por minha casa de maneira geral, eu sou muito grato por tudo que Ele faz, que Ele fez e que ainda vai fazer. Porque eu não imaginava que eu fosse ser pai, não tinha essa preocupação que eu seria um pai de família, que eu seria um esposo, que eu seria o responsável pela formação de 2 seres humanos que são a razão da minha existência, que são os meus filhos, o Samuel e a Nicole, né? Juntamente com a minha esposa, a Kétila. O que Deus fez, o que Deus realizou, eu não pude imaginar, nem sou capaz de imaginar a qualidade de vida, a paz que hoje eu tenho, né? O senso de propósito, o vazio que eu antes tinha, né, no meu coração, embora buscando viver os meus sonhos, realizando os meus projetos de vida, eu nunca alcancei essa qualidade de vida que eu tenho hoje, espiritualmente, internamente, né? Essa paz que excede todo entendimento. Nada disso é superado pelo brilho que o mundo tem a me oferecer, né? Essa a lição que eu sempre carrego comigo, né? Incrível. Bom, tem muita mais coisa que eu gostaria de te perguntar, mas acredito que o nosso tempo já está bem longo. Uhum. E foi um prazer conhecer tua história, Alan. Eu tenho certeza que esses conflitos que você viveu, muitos vivem, principalmente jovens, que estão nessa perspectiva de futuro, do que escolher, de qual profissão. Independente dos princípios cristãos, eu acho que uma coisa que ficou bem clara é sobre você escolher algo que não vai trair a sua essência, né? O que você gosta por dinheiro. Sim. Né? É uma coisa que pesa, mas nada se compara à qualidade de vida, saúde emocional que a gente precisa ter, não é mesmo? Exato. Tem uma coisa que eu acabei não te perguntando, mas como adventista do 7º dia, como você lidava com os conflitos sobre o sábado? Perfeito. Esse conflito sempre me perseguiu, né? Porque embora eu jogasse nos sábados, eu sabia e sentia a todo instante o Espírito Santo tocando no meu coração em cada momento que eu participava de um treino ou de um jogo.
né? E esse conflito sempre esteve presente, nunca deixou de existir. Eu nunca calei a voz do Espírito Santo pedindo que ele não me incomodasse, sabe? Porque, na verdade, tudo que ele faz, de fato, tem um propósito. Então, se você está enfrentando uma dificuldade espiritual em sua vida, nunca diga ao Espírito Santo: olha, me abandone, olha, eu não quero ouvir a tua voz, olha, eu vou fechar os meus ouvidos à tua voz. Não. Ele faz isso com o único propósito de nos levar, de fato, a fazer a escolha. Que o que precisamos, de fato, é a escolha. E um verso que sempre me guiou, quando eu colocava na mesa o meu sonho e os projetos de Deus para a minha vida, foi aquele verso de 1 Coríntios capítulo 15, 19, que Paulo diz assim: que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o que me movia, além da expectativa neste mundo, era o mundo eterno. E é o que a gente precisa trazer para a sociedade hoje. Porque a sociedade perdeu essa concepção de enxergar além do que os seus olhos têm contemplado. E nós, enquanto filhos de Deus, enquanto servos dele, nós temos essa responsabilidade de trazer para a humanidade essa percepção do que está para além do que os olhos veem, não é? Do que está para além daquilo que nós podemos pensar e cogitar. Porque o Deus que tem preparado projetos e planos para nós, ele vai além do que a nossa visão alcança. Eu sempre me mantive coeso e fiel nesse sentido. E depois, o que vai ser? Quando acabar tudo isso? E quando o mundo e a profissão acabarem? O que vai ser? Não é? E quando as nossas forças se esvaírem? O que vai ser da nossa vida? E quando o nosso dinheiro acabar? E quando a nossa saúde for embora? É só isso? Acabou aí? E quando a gente morrer? Eu pensava sempre assim, e isso, de certo modo, me levava a tomar a decisão, não é? Me dava mais respaldo para tomar a decisão. Então eu tenho que confiar em alguém que tem a me oferecer algo além disso, algo além do que o dinheiro pode comprar, do que este mundo pode me oferecer. Isso aí. É isso, pessoal. Esse é o nosso podcast de hoje, a história do Alan. Acredito que se eu fiquei tocada, você também irá ficar muito tocado com essa história linda. Realmente pode mudar concepções de vida, a sua história, sobre a nossa perspectiva, dos nossos sonhos, da forma com que nós conduzimos a nossa vida para alcançar aquilo que desejamos. E gostaria de se despedir, Alan, mandar um beijo para as pessoas que você gosta, fica à vontade. Obrigado por compartilhar sua história conosco, é incrível, de verdade. Espero que você volte para terminar de contar, porque tem mais coisa aí para compartilhar conosco. Tem coisa boa, tem coisa boa. E é um prazer receber você aqui no Como Um Pode, viu, Alan? Obrigada. Muito obrigado. Agradecemos a Deus, né, Emily, pela oportunidade que vocês abriram aqui, esse espaço muito especial. Agradeço a você por estar aqui também com a gente, por ter participado de uma forma muito legal. Agradeço os meninos aqui que estão auxiliando aqui na gravação, parabenizar vocês. Agradecer a minha família, minha esposa, a Cat, os meus filhos. Enfim, agradecer à igreja de uma forma geral pela oportunidade que dá de a gente manifestar e expor as grandezas preciosas que Deus tem realizado em nossas vidas, né? A gente precisa falar muito. Cada um de nós tem uma experiência muito especial da intervenção divina, né? E é isso. Estaremos à disposição. Que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça e vamos juntos. A caminhada está quase por se encerrar. Nós precisamos cumprir essa missão, né? É isso aí. Um grande beijo para você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar este vídeo, viu? E a gente se vê no próximo podcast do Como Um Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Um beijão e tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.